está de volta aqui com a gente vai para uma entrevista agora. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda tenta convencer o presidente Lula a não apoiar uma mudança na meta fiscal para 2024. Mas ele está isolado na cúpula governista, sem o apoio dos ministros importantes, como Rui Costa, da Casa Civil, e o Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. Na segunda-feira, o deputado federal petista, Lindbergh Farias, protocolou na Câmara um pedido de alteração para a meta fiscal para 1%. O texto chama a meta zero de irreal. Mesmo o presidente Lula já disse que a meta zero dificilmente vai ser atingida. Bom, a gente vai continuar nesse assunto, então, para repercuti-lo e também para trazer mais sobre ele, a gente conversa agora com Roberto Mangabeira. Ele é professor da Universidade de Harvard e foi titular 2 vezes da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal. Ô Josias, você que nos ajudou a intermediar essa entrevista, fica à vontade para fazer a primeira pergunta ao professor. Bom, já que estamos falando de meta irreal, eu queria perguntar ao professor Mangabeira se acha razoável que o governo, tendo aprovado um novo marco fiscal neste ano, antes mesmo da aferição da eficiência ou da eficácia desse marco, já se dispõe a flexibilizar a meta que o ministro, o autor do novo marco fiscal, sugere, que é uma meta fiscal zero. Aparentemente o mercado já abandonou mesmo essa meta, mas se você deixa de persegui-la, a possibilidade de ter um déficit ainda maior parece uma realidade incontornável, não acha, professor? Bom dia. Bom dia. As contas públicas estão degenerando lenta, mas progressivamente, e essa confusão sobre a meta acrescenta apenas um novo elemento entre muitos. Agora, é preciso entender o seguinte: no início desse processo, ninguém no mundo entendia por que o juro no Brasil estava tão alto. O perfil da nossa dívida era muito mais favorável do que a grande maioria dos países endividados do mundo, e a dívida era em nossa própria moeda. Havia, na verdade, uma extorsão do cartel bancário contra o Brasil e contra o governo. Mas, à medida que esse juro absurdo foi praticado ao longo do tempo, surge uma bola de neve. É uma profecia que se autocumpre. O juro foi muito mais a causa do que a consequência dessa degeneração da nossa dívida pública. E agora, retrospectivamente, se vai tornando natural. Essa é a história. E para construirmos um projeto de desenvolvimento no país, eu julgo que nós teríamos de fazer grandes sacrifícios. Teríamos, de fato, que impor superávites, de aumentar as nossas reservas em moeda forte e de elevar a poupança privada e pública. Não para atender os interesses e os preconceitos do mercado financeiro, mas pela razão exatamente oposta, para que o Brasil e seu governo não tenham de ficar de joelhos diante dos mercados financeiros e possam ousar na construção de um projeto rebelde de desenvolvimento nacional. No início desse processo, essa postura rebelde pode parecer semelhante ao que a pseudo-ortodoxia financeira exige. Mas logo em seguida, a diferença ficaria clara. Professor, antes de mais nada, boa tarde, obrigado pelo convite. Professor Mangabeira, o professor estava até comentando com relação à questão da responsabilidade daqueles juros excessivamente altos, né, durante um bom tempo. É interessante porque uma significativa parte do mercado celebrou a política do Banco Central de Roberto Campos Neto como a salvadora da situação fiscal no Brasil contra
os interesses do governo, que queria reduzir os juros, etc. Sim. Na verdade, o que você está colocando é que uma parte da situação, dessa situação que a gente está hoje, essa degradação, a responsabilidade direta é exatamente a política que foi implementada. Exatamente, exatamente. Agora, isso não quer dizer que a alternativa seja o keynesianismo vulgar e que nós estamos livres para gastar. Não. Nós precisamos construir esse escudo fiscal da rebeldia nacional justamente para não depender da confiança financeira. Agora, tudo isso foi confundido e desorientado no país pelo poder desse cartel bancário. Qual é a solução? A solução é radicalizar a concorrência no setor bancário, em primeiro lugar, e a maneira mais fácil de fazer isso é permitir que os brasileiros emprestem uns aos outros. Você sabe que agora no Brasil é ilegal você emprestar a mim a 20%. É considerado usura pelo direito brasileiro. Mas a empresa do cartão de crédito pode emprestar a você a 400%. Isso teria que mudar e nós teríamos que impor o capitalismo aos capitalistas no setor bancário. A segunda medida seria tirar dos bancos a mina de ouro que eles gerem, que é o sistema de pagamentos. Todo cidadão brasileiro ter uma conta no Banco Central e, a partir dessa conta, fazer os seus pagamentos. Isso já seria um golpe muito forte contra o cartel bancário. Enquanto não tomamos medidas como essas, o que nós temos é o sacrifício da produção ao financismo, ao rentismo financeiro, num país que há muitos governos, desde Fernando Henrique Cardoso, passando por Lula, Dilma, Bolsonaro, Lula de novo, está sendo governado pelo casamento entre o rentismo financeiro e o pobrismo. E quem paga as contas é o agro, a pecuária e a mineração. O país, em vez de enfrentar o seu dilema de crescimento, que é a desindustrialização, seguida pelo surgimento no mundo de uma forma insular da nova vanguarda da economia do conhecimento, em vez de enfrentar isso, em vez de usar os instrumentos que o Estado brasileiro tem, herdados do corporativismo varguista, para começar a qualificar as pequenas e médias empresas retrógradas e a vasta massa de autônomos prestadores de serviço, anda de lado e faz com que a agricultura, a pecuária e a mineração continuem a pagar as contas do consumo urbano. Como o Brasil não é a Nova Zelândia, e no nosso país há mais gente do que boi ou ovelha, isso não funciona para resolver o problema, apenas para disfarçar a nossa tragédia. Professor, o senhor diz que é necessário fazer superávites vigorosos para financiar um projeto que o senhor chama de projeto rebelde de desenvolvimento. Dias atrás... para que o governo tenha margem de manobra, para que no estágio inicial desse projeto de desenvolvimento nós possamos desafiar os financistas. Dias atrás, numa reunião com ministros da área de infraestrutura, o presidente Lula disse que dinheiro bom é dinheiro gasto em obras, não dinheiro mantido no Tesouro Nacional. Ele se referia ao PAC, né, que é uma reedição de programa lançado em governos anteriores, do próprio PT, um programa de obras, né? E o governo investe também na recriação de programas sociais que foram, em alguma medida, subvertidos durante a gestão Bolsonaro. Agora, pelo seu raciocínio, essa combinação de investimento pesado em obras e em programas sociais não é o que o senhor chama de projeto rebelde de desenvolvimento nacional, né? Não, obras são necessárias, obras de infraestrutura, mas são um elemento meramente acessório na qualificação do nosso aparato produtivo.
A nossa tragédia é que o país se desindustrializou, nós colocamos no navio soja não transformada, minério de ferro não transformado, mandamos para a China, esse mesmo navio nos traz de volta todos os produtos da inteligência humana. Esse é o negócio ruinoso em que o Brasil está embarcado. Nós teríamos que usar os nossos recursos e essas ferramentas institucionais que vêm do legado do corporativismo varguista arruinado para começar a qualificar o aparato produtivo. E hoje é complicado porque não são apenas empresas, sobretudo pequenas e médias. É também uma massa de informais e precarizados na economia formal. O povo brasileiro hoje consiste em grande parte de pobres, desorganizados, que em vez de ter um horizonte de aspiração proletário, tem um horizonte de aspiração pequeno-burguesa. A maioria da humanidade no Brasil e nos outros países populosos do mundo aspira a uma pequena propriedade familiar, um pequeno negócio, um comércio, um lote de terra, os anseios tipicamente pequeno-burgueses. Isso não leva a nada. Isso não constrói uma dinâmica de produtividade. Então, o que seria necessário é que dentro da nossa elite houvesse uma cisão entre a maioria rentista e uma contra-elite de orientação produtivista e nacional que ganhasse o poder e que abordasse essa maioria da pequena burguesia, vamos dizer, subjetiva, para lhe oferecer alternativas, formas mais produtivas de trabalho e de empreendimento. E assim lançar as bases de um novo milagre de crescimento no Brasil. Isso não existe. Nós não temos um projeto produtivista, o governo não tem rumo, o governo confia na combinação da busca da confiança financeira com as transferências aos pobres, com o agro, a pecuária e a mineração pagando as contas. Só uma coisa bem rápida, Diego, aproveitando que a gente está vivendo, professor, a gente está vivendo aqui no Brasil uma onda de calor sem precedentes, né? Claro que tem uma influência do El Niño, mas também essa frequência com a qual esses eventos extremos vêm se repetindo, está relacionado diretamente com mudanças climáticas. E o senhor, quando era ministro de Assuntos Estratégicos, né, o senhor articulou a questão do Plano Amazônia Sustentável. Eu queria que o senhor analisasse um pouco essa conjuntura hoje. Essa alternativa produtivista teria que ter conteúdo distinto em cada uma das grandes regiões do país. Veja o caso da Amazônia. Abrindo a caixa preta do conceito de desenvolvimento sustentável, o que é o desenvolvimento sustentável na Amazônia? Se não for apenas um extrativismo artesanal, sem ciência, sem tecnologia, sem escala e, portanto, sem futuro, é necessariamente uma variante da nova vanguarda, a economia do conhecimento. Altamente avançada, não há nada no meio. Ou é primitivo, ou nós teremos na Amazônia um conjunto de parques temáticos e um primitivismo produtivo, ou nós teremos uma economia altamente avançada que ligue o complexo industrial urbano ao complexo verde. E a base para isso, ponto de partida, é a regularização fundiária, porque a Amazônia continua a ser um caos fundiário, em que ninguém sabe quem tem o quê. Então, essa é uma preocupação típica dessa alternativa produtivista e capacitadora que eu invocava. Ela não é um convite à gastança. Pelo contrário, ela vai exigir do povo brasileiro grandes sacrifícios no futuro. Esses sacrifícios hoje, por conta da degeneração das contas públicas, são inevitáveis. A única questão
se os sacrifícios terão em troca de uma saída produtivista para o país ou se será desperdiçado. Ok. Professor, obrigado, viu? Nosso tempo acabou, foi curto, mas foi um prazer recebê-lo aqui, professor Mangabeira. Até uma próxima oportunidade. Uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Valeu também, Sakamoto, Josias, um abraço aos